Oi, hoje é 20 de outubro, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvido um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e economia do Brasil e do mundo. Bom dia, sextou. Sexta-feira, queridos, como vocês estão? Quais são os planos para o final de semana? Ficar de boa e ver Netflix? Então aproveita o seu plano padrão até esse final de semana para assistir Gilmore Girls, porque a partir da semana que vem a Netflix vai acabar com o plano básico no Brasil para reforçar a versão com anúncios. Fica comigo que hoje eu vou falar sobre isso e também vou contar como a Venezuela pode elevar a produção de petróleo em 25% com o alívio de sanções dos Estados Unidos. Também vou falar sobre o efeito Ozempic do consumo de alimentos, que deve ser colocado à prova em balanços do setor. Se você ainda não fez isso, se inscreve aqui no podcast, ativa o sininho, compartilha, marca a gente, segue aí a Ana Cides, porque ela é muito famosa, nas redes sociais e vamos lá. A Netflix disse nessa quarta-feira em carta aos acionistas que vai acabar com o plano básico de assinatura para os novos clientes no Brasil e no México a partir da semana que vem. Hoje, o plano básico no Brasil custa R$ 25,90 por mês para um streaming com resolução de 720 pixels, sem anúncios e com direito a uma tela. O plano com anúncio custa R$ 18,90 e tem direito a 2 telas simultâneas. Já o plano Premium, sem anúncios, que permite até 4 telas simultâneas, custa R$ 55,90. A medida da Netflix também vai se aplicar a clientes que desejam reativar suas assinaturas. As ações da Netflix subiram até 11% depois que a empresa reportou os seus resultados trimestrais na noite de quarta-feira. À medida que a empresa revelou aí ter adicionado 8,76 milhões de clientes no período, superando aí as previsões dos analistas e elevando a sua base total de assinantes para 247,2 milhões pelo mundo. A eliminação do plano básico sem anúncios da Netflix na próxima semana não vai ser exclusividade do Brasil e do México, tá? Isso também vai acontecer na Alemanha, na Espanha, no Japão e na Austrália. O movimento da Netflix tem como objetivo impulsionar a adoção dos planos com anúncios, que ainda não geram receitas significativas para a empresa. Faz menos de um ano que a Netflix lançou seu recurso de publicidade, né? Segundo os executivos da Netflix, leva tempo para construir um novo negócio do zero. Por isso que eles disseram que a receita de anúncios não seria significativa para o negócio da Netflix em 2023. Isso aí foi dito numa carta da Netflix aos acionistas, divulgada na quarta-feira. A empresa, liderada ali pelo CEO Ted Sarandos, diz que a prioridade é construir uma base de membros com anúncios para que a Netflix se torne uma compra essencial para os anunciantes, que é fundamental para que publicidade se torne aí parte significativa do negócio da Netflix. No terceiro trimestre de 2023, a base de membros com anúncios da Netflix aumentou quase 70% em relação ao período anterior. Mas vale ressaltar aqui que esse aumento de 70% é em relação a uma base pequena, né? A Netflix disse que isso representou cerca de 30% de todas as novas assinaturas nos 12 países com a funcionalidade de anúncios. Segundo a Netflix, esse crescimento foi impulsionado por melhorias na oferta e pela eliminação do plano básico para novos membros e os que estão retornando nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Itália e no Canadá. A Netflix falou o seguinte: essa mudança, que no caso é a eliminação do plano básico, do plano padrão, impulsionou a adoção dos planos de anúncios e padrões, e faremos a mesma alteração na Alemanha, na Espanha, no Japão, no México, na Austrália e no Brasil na próxima semana. A empresa disse ainda que no futuro vai continuar a melhorar o conjunto de recursos. O Matheus Popst, que é sócio da Arbor Capital, me mandou um áudio sobre isso. Vamos ouvir. A graça da Netflix é a história. Hoje é que eles estão. Esse pivô deles para ter uma história de propaganda, né?
Você, na TV a cabo, você pagava e você via propaganda. E o que eles estão começando a fazer é obrigar a maior parte das pessoas a terem propaganda. E se você não quiser ter propaganda, você tem que pagar um valor bem mais alto. Então, tipo, hoje aqui no Brasil, sei lá, custa R$ 50 uma assinatura Netflix. Por mim, especialmente a assinatura sem propaganda vai ficar ainda mais caro conforme eles forem levando as pessoas para o modelo sem propaganda. A Netflix ela teve um crescimento de usuários em propaganda, nos tiers com propaganda, de 70% tri contra tri, o que é bastante, mas isso vem de uma base bem baixa. O dilema que a Netflix está enfrentando é que eles não conseguem vender muito inventário de propaganda, inclusive eles estão tendo que devolver dinheiro para alguns clientes, porque esses clientes eles não têm tantas pessoas no tiro de propaganda. Então eles estão quase que tendo que obrigar vários usuários para levar. Então, por exemplo, eles estão aumentando de novo o preço no tier principal deles para obrigar as pessoas a irem para os tiers com propaganda para que eles consigam começar a ter escala para vender. Então, eu acho que são essas as grandes questões que existem em volta da Netflix. É, eles, de fato, voltaram para um passo maior de crescimento. Acho que com o, de fato, você ter esses... e, é claro, tem todo o password crackdown, né? Impedir as pessoas de compartilharem senha, que está ajudando, apesar de que isso não aumenta o número de memberships, né? Do tipo, quando a Netflix, se você contrata, tipo, sua mãe usa o seu Netflix, e agora você paga para ela poder usar sua Netflix, isso continua o mesmo número, o que muda é que aumenta o tamanho da receita por usuário. Mas acho que a impressão que eu tenho é que para um negócio com, enfim, tantas coisas mudando em volta dele, dependente de ficar lançando coisas novas o tempo todo, e pelo menos parece ainda que ele não está tão próximo, ainda está com uma certa questão em relação a qual seria o mercado endereçável. Hoje a gente está um pouco de fora, assim, acho que mídia é um setor muito complicado. Claro, em setores complicados, quando as coisas vão bem, elas dão muito bem, mas também é o contrário, né? Então acho que a Netflix nos próximos trimestres eles vão começar a precisar passar a acelerar no acelerador para fazer mais gasto de propaganda, aliás, mais gasto de conteúdo, e eles vão ter que utilizar um pouco os clientes deles para que eles migrem para os planos de propaganda. A América Latina foi a região com maior crescimento de receita no trimestre terminado em setembro de 2023 para a Netflix, com um avanço de 3%. A região que engloba Europa, Oriente Médio e África cresceu 2%. Em contraste, os Estados Unidos e o Canadá permaneceram estáveis, enquanto a região da Ásia e Pacífico teve uma queda de 9%. A receita da Netflix na América Latina para o trimestre encerrado em setembro de 2023 foi de 1,14 bilhão de dólares, contra 1,08 bilhão no trimestre anterior. Então, também houve uma expansão em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a empresa tinha 915 milhões de dólares em receita na América Latina. A região que abrange os Estados Unidos e o Canadá continua sendo a operação de mais relevância, maior operação na Netflix em termos de receita. Depois é seguida aí pela EMEA, que é a sigla para Europa, Oriente Médio e África, depois pela América Latina e depois pela Ásia e Pacífico. Curiosidade aqui para o pessoal, as grandes empresas, né, que operam em vários mercados, costumam dividir os seus mercados de operação em zonas como EMEA, que significa Europa, Oriente Médio e África, a LATAM, que é a América Latina, a PAC, que é a Ásia e Pacífico, e ECAN, que é Estados Unidos e Canadá. Esse aí é o jeito que o pessoal normalmente divide o mundo. Mas há casos de algumas empresas que colocam Estados Unidos e Canadá, EMEA, Europa e Oriente Médio, a PAC, né, Ásia e Pacífico, e resto do mundo. E aí a América Latina está no resto do mundo. No caso do Spotify, por exemplo, esse grandioso Spotify, quando ele reporta os resultados, ele não coloca geograficamente os valores para a América Latina, mas estamos aí incluídos no resto do mundo. Bom, seguindo, a América Latina e Ásia e Pacífico
estiveram próximas em termos de novas adições de assinantes, apesar da diferença significativa em receitas. A receita média por membro na América Latina no último trimestre foi de $8,85, uma ligeira elevação em comparação com os $8,58 do trimestre anterior. Os Estados Unidos deram um primeiro passo para aliviar sanções que sufocaram as exportações de petróleo da Venezuela, e a produção do país pode aumentar em 200 mil barris por dia, um salto de 25%. Esse é o consenso entre vários analistas caso a maior parte das sanções seja eliminada. Por enquanto, o alívio é temporário. Transações envolvendo o setor de petróleo e gás do país foram autorizadas por 6 meses. Mas é um grande passo que vai permitir que entidades americanas comprem petróleo venezuelano pela primeira vez em anos, e isso vai tornar as exportações mais palatáveis para o mercado global. No entanto, resta saber a rapidez com que a produção do país pode aumentar e que efeito isso terá sobre o mercado global, que precisa de mais oferta à medida que aumentam as tensões geopolíticas. A perspectiva de mais suprimentos da Venezuela, que é membro da OPEP e já foi a maior fornecedora externa das refinarias americanas, levou ao recuo das cotações de petróleo em Nova York e Londres na quinta-feira. Alguns analistas preveem que a produção pode aumentar rapidamente em 2024 e os mais otimistas esperam um aumento dentro de 6 meses. Importações dos diluentes que o país precisa para misturar com o seu petróleo pesado vão ser fundamentais para ajudar a Venezuela a aumentar a produção. O ritmo final, contudo, vai depender aí de qual for o pacote de flexibilização das sanções, segundo o Fernando Ferreira, que é diretor do Serviço de Risco Geopolítico da Rapidão. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou o alívio das sanções na quarta-feira em resposta à assinatura de um acordo eleitoral entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição. As exportações de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos foram interrompidas no início de 2019, quando o Tesouro Americano impôs sanções à estatal Petróleo de Venezuela, conhecida como PDVSA. Naquela época, o país exportava quase 365 mil barris por dia para os Estados Unidos. A produção atual da Venezuela é de cerca de 750 mil a 800 mil barris por dia. Não chega, contudo, perto dos 3 milhões de barris por dia que faziam da Venezuela uma força global no mercado de petróleo na década de 90, mas já é bem mais do que os 374 mil a que a Venezuela chegou em meados de 2020. Uma nova classe de medicamentos que resultam em perda de peso das pessoas tem abalado os mercados de ações globais, fazendo com que as ações de empresas que vão desde fabricantes de alimentos e bebidas até aqueles de dispositivos médicos despencassem. À medida que a temporada de resultados trimestrais ganha força, se espera que as empresas revelem se os comportamentos do consumidor estão, de fato, sendo alterados por medicamentos como o Ozempic, que são medicamentos aí usados para tratamento de diabetes, obesidade e que tem aí como efeito o emagrecimento. Até agora, o medo tem levado os investidores a vender ações de empresas voltadas para o consumidor. Empresas do setor, incluindo a fabricante de biscoitos Oreo, a Mondelez, que produz aí chocolates, e a produtora de cerveja Modelo, a Constellation Brand, caíram quase 9% desde o início de agosto. As perdas são aproximadamente o dobro das do índice S&P 500, lembrando aqui que o índice S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, no mesmo período, enquanto fabricantes de dispositivos como bombas de insulina perderam cerca de 1/3 do valor no mesmo período, porque os investidores estão preocupados de que menos pessoas vão precisar de seus produtos. Os comentários da empresa de alimentos Nestlé e da distribuidora de álcool Pernod Ricard, juntamente com a fabricante de robôs cirúrgicos Intuitive Surgical, vão lançar mais luz aí sobre o impacto de fato do Ozempic, que é o medicamento da Novo Nordisk, sobre o apetite e a saúde geral dos consumidores. Esses medicamentos para perdas de peso devem dominar as conferências de resultados das empresas. As referências às injeções, incluindo o Ozempic, o Mounjaro e o Wegovy, aumentaram nos últimos trimestres. A PepsiCo definiu o tom na semana passada ao afirmar que os medicamentos supressores de apetite não estão afetando seus negócios.
A gigante de refrigerantes e lanches elevou sua previsão de lucros para 2023 à medida que os consumidores gastaram mais em lanches de maior preço. A concorrente da Coca-Cola é a próxima que vai divulgar resultados na terça-feira, seguida aí pela Hershey e pela Keurig Dr. Pepper, que também é um refrigerante aí de gosto bem duvidoso, que a gente não tem aqui no Brasil, né? Mas quem já experimentou Dr. Pepper, me diga aí se gosta ou não desse refrigerante diferente. Então, a Dr. Pepper também vai divulgar resultados na próxima semana. E segundo o Jeff Dorfler, que é analista sênior de ações da Huntington Private Bank, isso vai ser abordado em todas as conferências com os investidores, porque os investidores estão preocupados aí com essa adoção mais ampla dos medicamentos para perder peso, que reduzem o volume de consumo de alimentos e bebidas em 1 a 2%, que pode ser prejudicial para os fabricantes de embalagens de lanches, segundo o analista do Citigroup. Quem está falando isso é o Anthony Pettinari. Ele reduziu as metas de preço da Ardagh Metal Packaging e da Crown Holdings, que são aí de embalagens. Segundo ele, isso pode representar metade ou mais do volume do crescimento das embalagens. Então aí, né, uma situação aí com o Ozempic, um efeito dominó, né, a gente vendo aí toda a questão que pode acarretar, né, segundo os analistas estão preocupados desde o consumo de lanches, de refrigerantes, até mesmo as embalagens para esses refrigerantes e lanches e enfim. Para as empresas de saúde, as equipes de gestão vão ter que garantir aos investidores que o Ozempic vai ter pouco impacto nas expectativas de lucro. A Abbott Laboratories proporcionou algum alívio na manhã de quarta-feira quando divulgou os resultados trimestrais que revelaram aí um crescimento em seus dispositivos médicos para doenças cardíacas e diabetes, afastando as preocupações de que esses remédios para reduzir o apetite vão prejudicar o negócio. Com o mercado de redutores de apetite possivelmente atingindo 100 bilhões de dólares até 2030, de acordo com os analistas do Goldman Sachs, os medicamentos vão continuar cativando investidores e analistas em todos os setores. Só nessa semana, alguns investidores frenéticos em ações em busca de potenciais vencedores foram prejudicados quando uma empresa chinesa pediu desculpas por enganar os investidores ao exagerar nas relações de seus resultados com tratamentos para perda de peso. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, não é mesmo? Chegamos ao fim, esse podcast que foi bem complexo para edição, visto que eu errei bastante. Mas estamos aí sexta-feira, deixa eu ler os comentários de vocês. Que o episódio passado foi apresentado aí pela Ana, né? E muita gente gosta muito da Ana, falando um beijo, mãe, manda beijo pra tia Isa também, um beijo, Lucas. E outros aqui falando... Acho interessante que vocês não têm uma linha só, né, de pensamento. Quando tem um ouvinte aqui falando que achou perfeito, direta e objetiva a Ana ontem, tem gente que falou que não achou tão objetivo. Então, não dá pra saber. A Ana, que mais? O João falou que adora a Ana, do nada pesquisando como se fala angústia em espanhol. Que mais? O Antônio falou que jogaram um balde de geografia no David Salomão. Essa foi boa, um balde de geografia, gostei. Que mais? O Robson falou que... essa é boa. Ontem a Ana comentou que a gente tá numa competição de passos. Inclusive, teve um colega aqui que falou que tá dando quase 10 mil passos por dia. Eu quero andar como esse colega, que é o MTH Chef 7. Eu quero andar que nem ele. A gente tá numa competição de passos dentro da empresa. Então, quem anda mais, possivelmente ganhará um prêmio ao final da competição. Tem gente que fez grupos, tem gente como eu que está fazendo individualmente. Então, mas aí, como a Ana comentou, tem gente que tá fazendo de bicicleta. E aí tá tendo toda uma moção aqui para que esse grupo em questão não possa converter os quilômetros andados em bicicleta para passos.
né? Porque ou é bicicleta ou é passo, né? Não é justo, né? O Robson concorda aqui com a gente, que a bicicleta é um veículo de propulsão humana, logo é justa a eliminação da equipe, porque não estão caminhando. Vocês estão vendo? Eu vou mandar isso aqui para os chefes aqui da nossa competição, porque os nossos ouvintes estão ao nosso favor. Eu creio que vocês estão torcendo pela equipe da Ana, né? Mas estamos aí competindo, vamos ver quem anda mais. Tá bom, né? Hoje eu falei um monte. Tô meio prolixa. Então, sexta-feira, se cuidem, se hidratem nesse final de semana. E segunda-feira estaremos aqui, eu e a Ana, juntas, e Shallow Now para vocês. Abraço!